ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Podeis assentar, irmãos. Eu quero trazer um pouco da reflexão antes desse acontecimento de Jesus chegar até Pedro. Eu quero trazer um pouco a lembrança da crucificação de Jesus. Antes dele ser entregue para ser crucificado, esse é o último dia que ele iria passar com seus discípulos, ali juntos, unidos. E ele participa daquela grande ceia, porque era uma festa de Páscoa. A Páscoa significava uma celebridade, uma festa que todo judeu fazia todo ano, que era lembrança de que Deus havia tirado o seu povo do Egito. Então eles estão ali naquela festa, ele celebra aquela Páscoa, e ele fala assim: esta é a última vez que eu ceio convosco. Depois de ter celebrado aquela santa ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras, chama os seus discípulos. Agora já não estava mais os 12, porque Judas havia ido trair ao mestre. Estava somente os 11. Ele leva os 11 discípulos para o Monte das Oliveiras, ou Monte Getsemane, e ali diz a palavra de Deus que ele vai além orar. Ele deixa os seus discípulos aqui um pouco no pé do monte e sobe mais além com 3 discípulos mais íntimos dele, que era Pedro, Tiago e João. E diz a Bíblia Sagrada que ele começa a se angustiar um pouco. De repente a madrugada passa. Diz a Bíblia que ele até fala: Deus, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus ele se angustia, Jesus ele fica triste por um certo tempo. Aleluia. Grande era a depressão que ele sentia, grande era a aflição no coração dele, porque quando ele fechava os olhos não via nada escuro, ele via aqueles pregos nas mãos. Quando ele fechava os olhos ele via aquela crucificação, todo aquele sofrimento. E diz historiadores que o suor dele se transformou em gota de sangue. Diz a ciência que quando alguém chega a suar gota de sangue, são pequenas veias capilares da cabeça do homem, que ela se dilata, ela estoura, de tamanha depressão, de profundidade a tristeza da pessoa, o medo, o pavor é tão grande, que essas veias elas estouram e começa a esparramar suor de sangue por todo o corpo. Jesus ele passou por esse momento difícil, e diz a Bíblia Sagrada, que agora termina aquela oração, aquela madrugada, ele levanta os seus discípulos e fala assim: ei, vamos levantar, porque agora o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos salteadores, e vão zombar de mim, vão escarnecer. E diz a palavra de Deus que de repente vai se aproximando Judas com os principais do sacerdote, com aqueles doutores, aqueles mestres fariseus, e chegam, se aproxima de Jesus, e Judas dá um beijo na face dele. Aqueles homens já se aproximam. Jesus fala assim: por que vocês vêm até mim com paus, com lanças? Eis que eu estou aqui, pode me prender. Diz a Bíblia Sagrada que aqueles homens vão arrastando a Jesus, e Jesus já vai sendo arrastado na presença daqueles homens que começam a interrogar ele, falando: você é réu de morte, você se fez filho de Deus. E segundo a nossa lei, aquele que se faz filho de Deus, ele está blasfemando contra Deus. Aquele sumo sacerdote rasga seu vestido, falando: ele blasfemou, está dizendo que é filho de Deus. Aleluia, Jesus. E davam um tapa no rosto de Jesus, esbofeteavam Jesus. De repente leva para o governador Pilatos. Pilatos começa a interrogar, e a multidão do lado de fora gritando para que ele fosse crucificado. E diz a história da Bíblia Sagrada que Pilatos começa a interrogar: o que foi que você fez para essa nação querer te julgar assim, para esse povo querer te crucificar? O que você andou fazendo? E diz a Bíblia que Jesus não falava nada, Jesus estava calado, de boca fechada. E Pilatos olha para ele e fala assim: olha, você não sabe que eu tenho poder para te soltar e poder para te prender? Por que você não me fala alguma coisa? Jesus olha para aquele governador e fala assim: olha, nenhum poder tu terias contra mim se de cima não fosse dado. Pilatos tenta soltar Jesus porque não acha nenhum crime, não acha nenhuma culpa nele.
e sai para fora e fala assim: ó, vocês querem crucificar o mestre de vocês? E eles começam a gritar: crucifica. E Pilatos entra mais uma vez lá para dentro, manda açoitar Jesus, batem Jesus, açoita ele, e depois levam lá para fora. Pilatos fala assim: olha, eu estou inocente do sangue deste homem. Manda trazer uma bacia com água. Pilatos lava as mãos e fala assim: minhas mãos estão limpas do sangue deste homem, porque eu não vejo nenhum crime neles. E diz a história que arrastam Jesus para fora, e as pessoas gritando: crucifica. E começa aquela crucificação. No reino dos homens, Jesus recebe prego nos pés para ser crucificado naquela cruz. Mas no reino de Deus, Deus ele fala para o seu filho: filho, assenta-te à minha destra, à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. No reino dos homens, a multidão de um lado do outro gritava: crucifica, crucifica, porque é réu de morte. Mas como Deus, quando ele ressuscita, eu vejo no livro de Salmos capítulo 24, o salmista dizendo, aleluia, que os anjos que estão nas cidades, nas mansões celestiais, quando Jesus ressuscita com o corpo glorificado, os anjos que estão nos portões celestiais fala: erguei a porta as vossa cabeça, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão do lado de dentro perguntam: quem é esse Rei da Glória? Os anjos que estão do lado de fora falam: o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. E quando Jesus vai adentrando naquelas mansões celestiais, não tem mais multidão gritando: crucifica, crucifica, mas tem anjo de um e de outro lado dizendo: santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus, santo é o leão da tribo de Judá, que foi morto, mas venceu, a raiz de Davi, que está vivo para todos os séculos, amém. Quem crê que Deus está nessa mensagem, levanta a mão. Quem crê que Deus está aqui nessa noite, levanta a sua mão, porque eu quero ouvir um grito de glória a Deus aqui nessa noite. Só você que acredita que Jesus está vivo aqui nessa noite, levanta a sua mão e metralha o inferno com tua língua estranha nessa noite. Aleluia. Jesus, como homem na face da terra, pregaram as suas mãos, as duas mãos pregaram um prego de 15 centímetros, mas como Deus, ele recebe agora a autoridade de Deus, e ele diz no livro de Apocalipse: eu sou aquele que tem uma chave de Davi, aonde eu fecho ninguém abre, aonde eu abro e ninguém fecha. Como homem na face da terra, Jesus, ele recebeu uma coroa de espinho que sangrou todo o seu rosto, a sua fonte, mas como Deus, ele recebe uma coroa de ouro de glória. Jesus, como homem terreno, rasgaram a veste dele e lançaram sorte, mas como filho de Deus, ele recebe uma veste branca resplandecente. Como homem, ele estava morrendo e colocaram um título de acusação, mas como Deus, ele recebe um nome que é acima de todo nome, e que perante o nome de Jesus Cristo, um dia todo joelho vai ter que se dobrar e toda a língua vai ter que confessar que só Ele é o Salvador da humanidade. Só quem crê nessa palavra, levanta a sua mão mais uma vez, levanta a sua mão e glorifica o Rei do Rei. Aleluia. Como homem na face da terra, Jesus perdeu todas as suas forças, Jesus perdeu toda a sua autoridade. Diz a Bíblia no livro de Salmo capítulo 22, que os ossos desconjuntaram, os ossos saíram do lugar, o pulmão ficou comprimido, já não tinha mais ar suficiente para respirar, a sua língua pega no céu da boca de tanta sede, porque perdeu toda a sua força, perdeu a sua autoridade terrena. Mas como Deus, ele chega para os discípulos e diz: eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Aquele que crê em mim será salvo, e aquele que não crê vai ser condenado. Aleluia. E passa aquele dia de tribulação, Jesus morre. Passa o dia de sábado, aqueles discípulos ficam dispersos, as pessoas vão de um lado para o outro, triste, achando que tudo tinha acabado. Os seguidores fiéis, eles abaixam a cabeça para a situação e começam a dizer: aquele a qual nós achávamos que iria resgatar Israel, queria libertar Israel das mãos dos romanos, nós achávamos que era ele que iria sentar no trono, mas ele morreu, ele faleceu, ele fracassou. Mas diz a Bíblia que no domingo pela manhã, às
aquelas mulheres vão até o sepulcro para ungir ele, perfumar, para chorar. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando elas vão chegando ali no sepulcro, ao invés dela ver Jesus deitado naquela tumba, elas veem aquela tumba já aberta, a pedra estava removida, e elas contemplam os anjos de Deus que estavam ali. E quando elas perguntam onde colocaram o corpo de Jesus, eles responderam: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou. De repente Maria Madalena vai lá para chorar, não sabia que Jesus havia ressuscitado, e ela começa a chorar, e chora muito, pensando que tinha roubado o corpo de Jesus. E de repente havia um homem atrás dela, e fala assim: Maria, por que chora? E ela fala assim: porque levaram o corpo do meu mestre, levaram o corpo do meu Senhor. E de repente Jesus fala de novo: Maria, e ela ouve, ela vê que é Jesus Cristo que estava ali, e ela levanta para abraçar Jesus, e ela dobra o joelho perante os pés do Senhor, e Jesus fala assim para ela: olha, volta lá para Galileia, manda os discípulos se ajuntarem na Galileia, e avisa a Pedro que eu ressuscitei. Aleluia. De repente a Bíblia diz que Jesus aparece na terra por 40 dias. Só que a Bíblia diz que não colocaram os milagres que Jesus operou aqui na Bíblia, porque se fosse colocado todos os milagres que ele operou, era muito livro para escrever os milagres de Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que os discípulos estavam lá no cenáculo certa vez. Um deles não acreditava. Os discípulos tudo alegre, falando: Jesus, nosso mestre ressuscitou. E de repente havia um que falava assim: eu só acredito que ele ressuscitou se eu colocar o dedo nas feridas dele. Eu só acredito que ele ressuscitou se eu ver o buraco onde o prego furou a mão dele. De repente eles estão lá conversando, de repente portas, janelas fechadas, Jesus transpassa aquelas paredes e fala: paz seja convosco. E ele chega até aquele homem que não acreditava e falava assim: Tomé, vem aqui. E Tomé se aproxima dele e ele fala assim: Tomé, coloca o teu dedo aqui nas minhas mãos, veja o sinal, a marca dos pregos. Não seja incrédulo, mas seja crente, Tomé. Aleluia, Jesus. E ainda Jesus vai fazer maravilhas. Alguns discípulos que ainda não sabiam, de repente estão andando no meio do caminho, e eles comentando, falando assim: rapaz, você viu aquele Jesus, aquele grande profeta? Nós pensávamos que seria ele o homem que iria revolucionar a nossa nação, mas de repente ele fracassou, ele morreu. De repente Jesus se aproxima deles, mas eles não sabiam que era Jesus, e começa a conversar com ele. De repente, quando eles vão chegando em determinado lugar, Jesus finge que ia para outro lado. Eles falam assim: olha, entra na nossa casa, porque a noite já se aproxima. E Jesus aceitou aquele convite, entrou dentro da casa com eles. E quando eles levantam o pão para cima para comer aquele pão, fazer uma refeição, de repente Jesus ele levanta o pão para o céu e começa a agradecer. E quando eles começam a ouvir aquilo, eles abrem os olhos, Jesus já havia saído dali. E eles falam: olha, bem que o nosso coração ardia quando Jesus falava conosco. Existem pessoas que acreditam em Pentecostes somente quando tem alguém pulando, ou quando tem um pregador pulando em cima do púlpito, gritando muito. Mas o maior Pentecostes é quando o coração está ardendo em chama. O maior Pentecostes na vida de alguém não é quando alguém está pulando, profetizando ou cantando. O maior Pentecostes é quando a palavra de Deus está sendo tocada no coração e existe mudança de vida dentro do coração dessas pessoas. Só quem crê nessa palavra levanta a mão da glória para Jesus aí. Levanta a sua mão e glorifica Jesus aí. Quem quer sair daqui nessa noite renovado, quem quer sair daqui nessa noite diferente, pela palavra de Deus, começa a receber, porque Ele está aqui. Jesus está aqui nessa noite. Só quem crê que Jesus está aqui, levanta a mão e dá glória para Ele. Só quem crê que Jesus está aqui, levanta a sua mão e glorifica. Levanta a sua mão e glorifica. Levanta a sua mão e glorifica. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Aleluia. De repente, os discípulos naquele momento estavam bloqueados por causa daquele acontecimento. Pedro pega e chama alguns discípulos, alguns amigos, e fala: vamos ali pescar. Pegaram as redes, pegaram o barco e foram para a pescaria.
E diz a história da Bíblia que passaram a noite toda, não pegaram nenhum peixe. De repente, quando vai se aproximando, o dia vai se pondo, a noite vai se findando, vai chegando o dia. Existia um homem lá na orla da praia, acenando com as mãos, e falava assim: ó, lança a rede do outro lado. E ele falava assim: nós lançamos a rede a noite todinha, fomos para lá, para cá, e até agora nada pegamos, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar. E lançaram as redes, não havia pegado nenhum peixe até então. Quando eles lançaram a rede, quase que as redes rasgaram, quase que o barco virou. Eles olham para a praia e falam: aquele homem que está na praia não é comum. Pedro pegou, estava nu, ele veste a roupa, já se lança na água e fala: é o mestre que está ali. E começa a ir de encontro ao mestre. Oh, aleluia, Jesus. Eu quero abrir um parênteses para essa mensagem dessa noite. Aleluia. Quando Deus chama alguém, não adianta você querer partir para o lado material, porque quando Deus ele te separa para a obra, aleluia, Jesus, Deus tem uma chamada específica na sua vida. Não adianta você querer desanimar, querer ir para a pescaria, querer fazer algo, aleluia, alguma coisa que não é da vontade de Deus, porque não vai dar certo. Você sempre vai quebrar a cara, vai bater com a cara na parede e vai cair no chão. Aleluia, porque Deus ele te chamou, Deus ele te escolheu para você ser diferente. Deus ele te chamou para você fazer a diferença na terra. Aleluia. E eu vejo aqui algumas decepções que os discípulos passaram para continuar aquela obra. E eu quero colocar um tema aqui nesse momento. Quando vem a decepção, o que fazer? Vira para o seu irmão que está do seu lado. Quando vem a decepção, o que você faz? Ele não escutou, fala mais uma vez. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas decepcionaram? Quantas pessoas que entram num culto como esse, mas eles estão decepcionados? Naquele momento os discípulos, eu vejo que os discípulos estavam decepcionados com algumas coisas. A primeira decepção Pedro sentiu no coração. Eu quero falar um pouco de Pedro. A primeira decepção de Pedro é porque ele achava autossuficiente. Jesus falou assim: olha Pedro, eu vou ser entregue hoje, eu vou ser aprisionado hoje, eu vou ser entregue na mão dos malfeitores e vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar. E Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, aonde o Senhor tiver que ir, eu vou contigo. Ainda que tiver que morrer, eu morro junto contigo. Ele achou que ele tinha capacidade de ir até o fim com Jesus, mas Jesus já tinha dito que eles iam escandalizar. Jesus tinha dito que eles iriam correr quando eles vissem a crucificação. E quando Jesus fala, está falado. E Pedro bate a mão no peito e fala assim: Senhor, eu não vou te negar. Ainda que tiver que morrer com o Senhor, eu vou morrer junto com o Senhor. E Jesus diz: ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí quando pegaram Jesus para prender, vem alguns criados ali que estavam no pátio. Pedro estava acompanhando Jesus de longe, não estava próximo dele, mas acompanhava de longe. De repente chegam algumas criadas e fala assim: ó, você também estava com Jesus, não estava? E ele fala assim: não, eu não conheço esse homem. Negou a primeira vez. Aí veio outro escravo e fala assim: olha, você também estava no Monte das Oliveiras junto com ele? Ele fala: não, eu não conheço esse homem. E negou 3 vezes. De repente o galo canta, Jesus olha para ele, ele sentiu aquela aflição, aquela dor, e ele sai para fora e começa a chorar. Primeira decepção que ele teve, ele achou que ele era autossuficiente, não era falho. Tem pessoas que ele vem para o Evangelho, ele começa a seguir Jesus e está naquela fé fervorosa, e está fazendo milagres e prodígios, vem para a igreja todo dia, levanta a mão da glória a Deus, ele acha que ele nunca vai cair, ele acha que ele nunca vai decepcionar alguém, ele fala: eu sou forte, eu tenho estrutura. Até mesmo nós julgamos as pessoas quando desvia, as pessoas que caem, vai para o mundo, a gente fala que a pessoa não presta, fala que a pessoa não tem capacidade, aleluia, porque a gente acha que a gente nunca vai falhar, a gente acha que nunca vai negar ao Senhor. Mas Pedro negou ao Senhor, e a primeira decepção que ele teve é que ele viu que ele não tinha uma firmeza espiritual, ele não tinha uma firmeza nas palavras que ele falava.
Aleluia. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, que muitas das vezes a gente está ativado, espiritualmente está forte na presença de Deus, mas existe um momento da nossa vida que a gente mesmo fracassa. Existem pontos na nossa vida que você fala, eu nunca vou fazer isso, e de repente você acaba caindo nesse próprio laço que você falou que não ia fazer. Segunda decepção de Pedro era a decepção da religião. A própria religião da nação dele não acreditava no mestre dele. Existiam várias religiões ali que sufocavam a religião que ele pregava, porque até então o seu mestre havia sido crucificado. Se ele continuasse a pregar, o destino dele seria a mesma coisa. Então o coração dele ficou bloqueado, o coração dele ficou meio decepcionado. E quantas das vezes também a igreja de Deus tem passado esse tipo de aflição? Você aceita Jesus, vem para a igreja, mas quando você olha tantas religiões, muitas das vezes o coração da gente balança. Será que eu estou na religião certa? Será que eu não estou? Porque o pastor da igreja tal falou isso, o pastor da minha igreja fala isso, outra igreja já fala outra coisa. E muitas vezes pessoas do seu próprio ministério combatem contra a sua própria vida. As pessoas apontam o dedo e falam que você está errado. Aleluia, Jesus. E a terceira decepção de Pedro é que ele achou que Jesus iria sentar no trono político, iria governar a nação dos judeus, mas só que Jesus, ele estava partindo. Jesus, ele iria sair dali, iria voltar para o lugar de onde ele veio. Aleluias. Quantos crentes que têm se decepcionado hoje em dia? O que fazer com a decepção? A decepção, ela muitas vezes ela mata, sufoca. A pessoa estaciona, não quer mais fazer a obra de Deus, não quer mais continuar a obra de Deus. Por isso que Jesus teve um encontro com Pedro naquele momento e começa a perguntar: Pedro, tu me amas de verdade? Ele fala: sim, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Sabe por que Jesus teve um encontro com Pedro naquele momento? Não que Pedro já estava desviado, mas só que o coração de Pedro precisava de um fortalecimento, porque a obra de Deus é uma obra espinhosa, a obra de Deus é uma obra difícil, e só quem pode prosseguir na obra do Senhor, só quem pode realmente dar a sua vida pelo nome de Jesus, é quem está revestido, é quem está cheio da presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz na carta de Efésios capítulo 6, versículo 10: no demais, irmãos meus, revestivos na armadura de Deus, aleluia, revestivos no seu poder, na sua armadura, porque o dia mau está chegando. Esse dia mau ele vem tanto para o pobre, para o rico, para o feio, para o bonito. E se você não estiver revestido do poder de Deus, você vai cair, você vai fracassar. Mas se você estiver revestido da couraça, da justiça, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, do escudo da fé, você não vai cair. Mil cairão ao teu lado, 10 mãos à tua direita, mas você vai prosseguir firme, e o nome do Senhor vai ser exaltado. Quem crê nisso, levanta a mão da glória, levanta a sua mão e dá glória a Deus. Deus vai fortalecer crentes aqui nessa noite. Pessoa que estava querendo parar o seu ministério, pessoa que estava querendo desistir por causa da luta, da decepção, Deus manda te dizer nessa noite: não temas, porque eu estou contigo nessa noite. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que desce um anjo quando Gideão está malhando o trigo no lagar. Gideão estava decepcionado com Deus, achando que a culpa estava em Deus, mas a culpa não estava em Deus, a culpa estava na nação que tinha rebelado-se contra Deus. E o anjo desce e começa a conversar com ele e fala: Gideão, você é um homem valoroso diante de Deus, aleluia, Deus é contigo, Gideão. E ele começa a dizer: se Deus fosse comigo, se Deus fosse com a minha nação, não estaria acontecendo tudo isso. O mal do crente é quando ele está na prova, ele acha que Deus é culpado, ele acha que o pastor da igreja é culpado, mas aleluia, a culpa do pecado vem da falência espiritual do povo. Quando o povo cai e declina diante de Deus,
Deus começa a se afastar e o povo começa a perecer. Assim estava acontecendo na nação judia. O povo israelita estava sofrendo, estava sendo escravizado pelos midianitas, e Gideão achava que Deus não era mais com ele. Gideão achava que Deus havia abandonado, mas o anjo falou assim: Gideão, não temas, porque o Senhor é contigo. Deus manda te dizer nessa noite: filho, não tema, filha, não tema. Você está na prova, mas eu estou contigo. Você está escondidinho, está na caverna, mas não tema, porque hoje eu vou bradar na tua vida. Só quem crê em milagre, levanta a mão. Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Você não vai morrer na prova, você não vai morrer decepcionado, você não vai morrer com essa decepção, porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus te chamou para ser sal, Deus te chamou para ser a luz do mundo. Aleluia. Aleluia. Levanta a mão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Levanta a sua mão e glorifica Jesus. Levanta a sua mão. Só quem quer sair daqui nessa noite renovado, só quem quer sair daqui nessa noite diferente, começa a sentir a presença de Deus aí. Começa a sentir a presença de Deus aí. Parece que vejo Deus pegando na mão de crente aqui hoje. Crente que está decepcionado com a igreja, crente que está decepcionado com o pastor, crente que está decepcionado com o ministério. Deus manda te dizer nessa noite: não para, não para. Foi eu que te escolhi, foi eu que te escolhi. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você também vai vencer, crente. Você também vai vencer, igreja. Você é mais do que vencedor. Só quem é vencedor levanta a mão e dá glória para Ele. Dá glória para Jesus. Dá glória para Jesus aí. Metralha o inferno com língua estranha. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo está levantando o crente aqui nessa noite. O Espírito Santo vai tirar crente nessa noite que está caído, crente que está decepcionado, que não quer mais caminhar, não quer mais continuar. Deus está dizendo para você: não para, porque eu sou contigo. Você é valoroso na minha presença. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus, o grande profeta Elias. Quem não conhece da história de Elias? Ele está naquele monte, 400 profetas de Azera, 450 profetas de Baal, e ele faz um grande desafio. A nação estava desviada de Deus, a nação estava apostasiada da presença de Deus. Não havia chuva sobre a terra, estava um caos terrível, as pessoas xingando, pessoas murmurando, o rei bravo, os animais morrendo, as plantações morrendo, secando. Aí diz a história que Elias chama o povo e fala: olha, a nação está desse jeito porque está em rebelião contra Deus. Venha todos os profetas aqui no monte, porque nós deveremos saber qual Deus nós devemos seguir. A nação está cocheando em dois pensamentos. A nação está buscando um Deus falso. Diz a Bíblia que ele faz aquele grande desafio. Levanta aquele altar, e Elias fala assim: olha, não meta fogo no altar, porque o fogo tem que vir do céu. O Deus verdadeiro vai responder com fogo. E de repente Elias fala assim: ó, vocês primeiro começam a adorar o Deus de vocês, começam a invocar o Deus de vocês. Aí lá vai os 450 profetas de Baal, começam a invocar desde manhã até o meio-dia, nada. Os 400 profetas de Azera, a mesma coisa. E eles começaram a cortar o corpo deles, começaram a se retalhar, tirar sangue do corpo, para ver se o Deus dele respondia com fogo. Quando eles olhavam para o altar estava seco, sem nada. Aí de repente Elias começa a zombar dele, falou assim: ó, grita mais alto. Talvez ele está viajando, talvez está dormindo. E eles gritavam e nada. E agora Elias fala assim: agora é minha vez. De repente, quando Elias se aproxima, o altar estava quebrado, estava bagunçado. Ele começa a ajeitar as pedras, começa a ajeitar o altar, faz ali um valado ao redor daquele altar e fala assim: começa a jogar água ao redor daquele altar. Diz a Bíblia que aqueles homens pegaram e começaram a jogar água ao redor do altar. De repente Elias somente levanta a mão para cima e fala: Senhor, se realmente o Senhor está comigo, e se o Senhor realmente é o Deus verdadeiro, é o Deus Jeová,
que o Senhor venha responder com fogo, para que a tua oração não venha estar enganada, para que o teu povo venha seguir a um Deus verdadeiro. De repente fogo do céu desceu e consumiu as pedras, consumiu o altar, consumiu a lenha, e todo mundo caiu de joelho perante os olhos do profeta Elias. De repente o profeta pensa que iria ganhar uma recompensa, talvez pense que ia ganhar uma medalha de ouro, não sei, um troféu. Sabe o que ele ganhou? Jezabel mandou um recado para ele, uma mensagem: manda avisar para esse profetinho aí, que amanhã, a mesma coisa que ele matou os meus profetas, a mesma coisa vai acontecer com ele, ele vai ser morto. É decepção quando você faz um bem para alguém, ou você faz um bem para uma igreja, ou para uma pessoa, e a pessoa, em vez de te agradecer, você espera que a pessoa venha te dar um presente, a pessoa vira as costas para você. A pessoa quer te matar. Pessoas a qual nós andamos, pessoas a qual nós conquistamos na caminhada, amigos, entre aspas. Você começa a caminhar e de repente essa pessoa te decepciona. A pessoa vem com uma faca por detrás para querer te matar. Foi assim que fizeram com o profeta Elias. E diz a história da Bíblia que ele começa a caminhar, e diz a Bíblia Sagrada que demorou 40 dias de caminhada. E diz a Bíblia que ele levanta a mão para o céu e fala: Deus, tira a minha vida, porque basta. Eu não aguento mais passar tanta decepção. Eu não aguento mais passar esse sofrimento de deserto, ter que correr dali para aqui, fugindo da morte. E diz a Bíblia que ele faz uma cama ali debaixo de um pé de uma árvore e começa a dormir. Ele não queria mais caminhar, não queria mais saber de ministério. Ele fala: Deus, eu quero a morte, eu vou deitar aqui até a morte chegar. Estava no deserto, deserto não tem pão, não tem água, não tem nada. E ele ficou esperando a morte chegar. De repente veio um anjo, bate nas costas dele. Havia pães assados na brasa, juntamente com óleo de água. E ele olha para Elias e diz: Elias, levanta, desperta, Elias, come e bebe, porque muito grande será a tua caminhada. Aleluia. Deus manda dizer para você nessa noite: decepção não é o fim na nossa vida. Talvez você está passando decepção nesse momento. Talvez você está aprisionado por alguma coisa, passando uma prova. Mas eu quero te dizer nessa noite: talvez você esteja desempregado, mas você não é desempregado. Deus já tem o trabalho certo, que Ele vai te colocar você na grande empresa. Talvez você está escravizado espiritualmente falando, mas você não é escravo. Talvez você está numa dificuldade muito grande, mas você não é assim. Você está assim, mas você não é dessa forma. Deus, Ele tem algo grande na sua vida. Elias comeu aquela refeição, bebeu aquela água, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Sabe por que você passou tanta decepção na sua vida? Tantas pessoas já te criticou, já te jogou para baixo, mas mesmo assim você ainda vem para a igreja, levanta a mão e dá glória a Deus. Sabe por quê? Não é porque você é bonitinho, não é porque você é mais inteligente, não. É porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Talvez você olhe assim: meu Deus, já me bateram tanto, já passei prova, já passei fome, já fiquei desempregado, já me humilharam, mas mesmo assim eu estou aqui. Não sei por que eu estou aqui. Sabe o que é? É porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Só quem crê nisso, levanta a mão e glorifica Jesus. Levanta a sua mão e glorifica Jesus. A unção de Deus, ela despedaça o jugo. A unção de Deus te coloca de pé nessa noite. Levanta a sua mão e glorifique. Glorifica, glorifica, glorifica. Receba e receba. Receba a unção de Deus agora. Receba o renovo de Deus agora. Receba a unção de Deus. Receba, receba. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou sentindo a unção de Deus. Só quem está sentindo, levanta a mão. Só quem está sentindo, levanta a mão. Dá lugar para Ele te encher. Dá lugar para Ele mudar a tua vida. Dá lugar para Ele mudar a tua história. Nessa noite você vai sair daqui diferente. Essa noite não é, aleluia, a mesma noite de ontem. Você vai sair diferente hoje. Deus vai mudar a tua história hoje. Se você crê, levanta a mão e glorifica. Glorifica, glorifica, receba. Se coloca de pé em nome de Jesus.
Jesus fez uma pergunta para Pedro: Deus e glória. tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora prepara os teus lombos aí, agora você vai apanhar um pouco. Quantas pessoas que dizem que ama a Deus, mas não quer fazer nada para Deus? Quantas pessoas que dizem que ama a Deus, mas na igreja é uma coisa, quando sai da igreja é outra coisa? Quantas pessoas que dizem que ama a Deus, mas está negando ao Senhor? Quem ama a Deus, ele vai até o fim. Quem ama a Deus, ele não olha para a luta, porque Deus é maior do que a tua luta. Deus é maior do que esse deserto que você está passando. Deus é maior do que o vendaval que você está passando. No livro de São João, na epístola de São João, ele diz assim no capítulo 4, versículo 5: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido o mundo, porque maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Tem uma parte que diz também que tem pessoas que dizem que ama a Deus, mas nunca viu a Deus, nem conhece a Deus. Pessoa que diz eu amo a Deus e aborrece o seu próximo. Tem muita pessoa que diz que ama a Deus, mas ele odeia passar perto do irmão da igreja. Tem pessoa que não cumprimenta o seu irmão. Aleluias. E a Bíblia diz: aquele que aborrece o seu irmão não conhece a Deus. Porque se ele está aborrecendo o seu irmão, a qual ele está vendo, quanto mais a Deus que ele não vê. Aleluia, Jesus. Quem ama a Deus tem que fazer a diferença. Deus, ele gosta daqueles crentes que mesmo que ele esteja na prova, está se arrastando, está gemendo, chorando, mas ele sempre vem para a igreja, levanta a mão e dá glória ao nome do Senhor. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu sua riqueza, perdeu tudo, perdeu sua casa, foi lá para fora morar no lixo, em cima da cinza com um caquinho de telha, e Satanás esperando ele abrir a boca e falar que Deus não prestava. Satanás prepara suas mãos e fala assim: agora ele vai blasfemar, agora ele vai dizer que Deus não presta. De repente ele rasga a sua veste, raspa a cabeça, joga o joelho na terra, levanta a mão para cima e diz: bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos aí agora. Glória a Deus. Feche os teus olhos que eu vou fazer uma ação agora. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está o teu filho que ouviu esta palavra nessa noite. Senhor, meu Deus, quanta decepção o teu servo tem passado, a tua igreja tem passado. Quantos que tem parado no meio da caminhada, Senhor, porque tem se decepcionado com as coisas dessa vida, tem decepcionado com alguém, ou até mesmo com a igreja. Aleluia. Mas agora nesse momento eu peço ao Senhor, que o Senhor venha agora, nesse momento sarar este coração que está aflito, esse coração que está angustiado, esse coração que está demolido, quebrado. Nessa noite começa a consertar agora, ó Deus. Começa a mover a vida do teu filho. Começa a restaurar esse coração agora.